O Real Madrid é mais uma vez campeão da Champions League. Mas o que o Ancelotti fez diferente das temporadas passadas para a equipe erguer mais um troféu? Eu sou o Pedro do Futebol MG e vou te contar algumas características que o Ancelotti apresentou nessa temporada até finalmente chegar à grande final em Wembley. E ganhar, no caso. Um dos primeiros pontos que a gente tem que levar em conta é a saída de alguns jogadores, em específico do Benzema, que além de obviamente ter sido um dos maiores ídolos da história do clube, também foi um dos jogadores com maiores gols, né, o artilheiro da equipe, e principalmente na Champions League, em que a equipe foi campeã de fato em cima do Liverpool nas últimas temporadas. Mas a saída do Benzema não é sentido apenas na quantidade de gols, né, na questão de ser decisivo, mas também taticamente. Era um jogador que saía muito da área, né, ia buscar a bola ali entre os meio-campistas e sempre tentava dar muito dinamismo para a equipe. Só que agora com a saída dele, o Ancelotti teve que pensar em algumas alternativas, e ele pensou muito bem. Outro ponto legal de destacar é que o Ancelotti nessa temporada destacou muito jogadores jovens na sua equipe, deixando os jogadores veteranos e consagrados da equipe do Real Madrid meio que no banco. Um exemplo muito claro é o Modric e o Toni Kroos. Toni Kroos, claro, que voltou a jogar muito bem nesse restante da temporada e jogou demais nessa Champions League. Mas antes ele era um reserva, né? Quem jogava muito no lugar dele era o Tchouaméni, né? Que jogava como volante. No entanto, quem deixava muito de lado era de fato os jogadores veteranos. E assim, quem deu as cartas de fato dentro da equipe do Real Madrid foi os jogadores jovens. E não é à toa que o Vinícius e o Rodrigo e até o Bellingham foram os grandes destaques dessa temporada vencedora. Importante ressaltar que o Ancelotti sempre foi um cara que se adaptou muito ao seu sistema ao que os jogadores prometem e o que conseguem cumprir dentro daquela faixa de campo. É um cara que deixa muito confortável os jogadores dentro do seu sistema, se adapta muito fácil. Não é à toa que o cara foi campeão em todos os lugares onde ele passou, né? Faz disso ser muito fácil. Agora vamos falar um pouquinho da equipe em si, como que ela foi montada durante toda essa temporada. E agora para falar um pouquinho sobre os comportamentos e como a equipe se desenvolveu taticamente durante esse tempo, vamos usar o campinho tático. Muito relevante mostrar que, obviamente, isso aqui não é uma coisa fixa que ficou durante todo o tempo. O Ancelotti faz uma adaptação muito grande ao longo da temporada, que eu vou explicar mais tarde. O que a gente pode ler dentro desse primeiro esquema tático é como se fosse um 4-3-1-2. Esse 1, no caso, esse jogador do meio, seria a presença do Jude Bellingham. Ele se tornou um jogador muito importante, sendo um grande jogador que pisa muito na área e que aproxima muito dos jogadores. E aqui a gente tem dois pontos importantes. Agora falando dos nossos brasileiros, que no caso é o Vinícius e o Rodrigo. Vinícius não se tornou apenas aquele jogador que joga muito colado do lado do campo, né? Como a gente viu durante as temporadas, ele ficava muito grudado aqui do lado. Não que isso não deixe de tirar o fato de que ele jogou muitas vezes com isso na temporada. Mas você vê a presença do Vini um pouco mais por dentro. E um exemplo muito legal de ver é o gol que ele faz contra o Bayern de Munique, no primeiro jogo da semifinal da Champions League. Essa mudança do Vini jogando mais como um segundo atacante, mas também que joga um pouco mais pelo lado, e também na mesma parte pro Rodrigo, né, que consegue atuar em todas as partes do campo, basicamente, é que o Vini conseguiu agora não marcar diretamente os laterais, né? O Vini sempre marcou muitos laterais defensivos e ofensivos das equipes que enfrentava. E às vezes era até criticado por causa disso, né? Porque muitas vezes ele tinha que voltar quase meio de campo, e isso fazia com que ele ficasse muito longe do gol, né? E também para dar o pique daqui até o gol, ia ser muito demorado. Por isso, tanto o Vini como o Rodrigo agora estavam marcando muito mais os zagueiros principais das equipes adversárias, né? Ah, mas agora quem que ia marcar os laterais? Nesse caso, as responsabilidades ficaram muito por conta dos jogadores do meio campo, principalmente Camavinga e também Valverde. Os dois se juntavam bastante aqui pelo lado para fechar a marcação dos laterais. Em alguns momentos isso dava muito certo e fazia com que o time, que já estava muito concentrado no meio de campo, conseguisse recuperar a bola e também partir para o ataque. Claro que um dos pontos bem legais de ressaltar do Real Madrid é os seus contra-ataques, que eram muito fortes. Agora que não tinha muito o Benzema, né, que era um jogador muito forte, conseguia dominar muitas bolas aéreas, né, o Real Madrid deixou de lado um pouco esses lançamentos longos. Não que isso também não faça com que o Real Madrid tente algumas vezes, já que algumas vezes consegue até ganhar em bolas altas. Só que o principal jogador, né, que era o Benzema, que era um jogador forte, que era alto, conseguia ganhar a maioria das vezes. Agora não podia fazer tantas essas bolas longas. Então explorava muitas velocidades dos lados do campo, como também dos seus atacantes. Claro que o destaque fica para o Vini e para o Rodrigo, que acionavam em velocidade extremamente altas pelos lados do campo. A gente viu isso em muitas partes, em muitos jogos da Champions League. Mas também isso não restrita apenas eles. Camavinga e Valverde são jogadores muito rápidos e conseguem muito bem
fazer esses lados do campo em algum contra-ataque. E uma coisa que ficou clara do restante da temporada até aqui, e até mesmo um jogo que é bem importante ressaltar, a própria final contra o Borussia Dortmund, é a posição dos jogadores, que tem uma troca imensa. Então, em alguns momentos você tinha o Vini na frente com o Rodrigo, em alguns outros momentos era o Bellingham que fazia aqui na frente. Uma hora o Vini voltava a jogar pelo lado, Bellingham jogava mais para frente, e assim sucessivamente. Você tinha uma troca imensa de posições de jogadores. E o ponto positivo disso é que os jogadores, no caso os defensores adversários, ficavam em dúvida. Não sabia quem marcar, quem que ia atrás de quem, e isso fazia com que o Real Madrid agredisse seu adversário. No caso, no jogo da final, isso não aconteceu tanto. A marcação do Borussia foi muito forte nesse jogo. Mas em alguns outros jogos da temporada ficou muito marcante. É importante a gente estar ressaltando as laterais da equipe, em específico a lateral direita com o Carvajal. Não que isso tire o mérito da lateral esquerda, mas que o Real Madrid teve de fato uma grande constância no lado direito com o Carvajal, até porque ele jogou demais nessa temporada. Laterais quando estava com bola, e ainda mais quando jogava contra equipes um pouco menos fortes contra o Real Madrid, né, times que jogavam muito recuado lá atrás, os laterais viravam quase como pontas. Em alguns momentos você tinha os dois laterais bem aqui do lado, e isso fazia com que os jogadores que jogavam muito pelo lado, como por exemplo o Vini, jogassem mais por dentro. E isso fazia com que, superioridade numérica. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores só aqui nesse exemplo. O legal do Real Madrid é que ele costumou mudar bastante seus esquemas táticos. Esse daqui é um 4-4-2, né, com 4 defensores aqui atrás, 4 meio-campistas e 2 atacantes. No caso, esses 2 atacantes mudavam bastante. Costumava ser o Vini com o Rodrigo, às vezes o Bellingham trocava para cá e ficava junto com o Vini, e quem fechava esse lado direito aqui costumava ser o próprio Rodrigo. Mas isso variava bastante durante o próprio jogo em si. Mas no todo, o time do Real Madrid se tornou muito constante nessa temporada. Eu acho que a grande mudança que fez com que a equipe também se ampliasse cada vez mais foi a chegada do próprio Bellingham, né, que é um jogador jovem, mas coube como uma luva no início da temporada do Real. Inclusive, até se debatia muito quem que era o protagonista mesmo do Real, se era o Vini, se era o Rodrigo, ou até o Bellingham. Claro que hoje a gente tem uma constância de falar que é o Vinícius Júnior, mas nesse início de temporada do Bellingham ele estava fazendo gol em todos os jogos. E isso foi muito importante. É um jogador que se apresenta muito pro jogo. Não só de também atacar, mas também de estar fazendo um bom passe, sempre estar ali ofensivamente. E isso trouxe muito repertório pro time do Real Madrid. O Real Madrid é mais uma vez campeão da Europa e mostra que o pacto da equipe não se trata apenas de ter um peso na camisa, mas um time muito estável e que joga um futebol muito legal de se ver. É isso. Isso aqui são algumas das características que o Ancelotti apresentou nessa temporada. Você acha que o Real Madrid vai ganhar a próxima Champions League? Deixa aqui embaixo, se inscreva aqui no nosso canal e também nas nossas redes sociais. Todos aqui na descrição. Até mais!